depois, né, na minha Claro. página. Não, tranquilo. Sem problema. Só vamos falar coisas Boa tarde. republicanas. Boa tarde. Estamos começando aqui hoje a nossa conversa, né, nós fizemos sempre nas segundas-feiras, né, a nossa conversa. Hoje nós estamos fazendo, a exemplo do sábado passado, né, uma conversa que é no sábado, né, que é esporádica, né, nesse sentido, tá? Nós estamos recebendo aqui o Rony Schroeder, né? Rony Schroeder é um colega TAI, técnico administrativo e educação do Campo Cerro Largo, né? Lá da região missioneira do Rio Grande do Sul, né? Ele tem uma trajetória, digamos, de ter trabalhado nos governos Lula e Dilma, na Embratur, tem uma trajetória também no FNDE, foi presidente municipal do PT de Guatambu, então tem também uma militância política nesse sentido, mas hoje o debate é mais no sentido do turismo, enquanto direito e enquanto possibilidade, digamos assim, e além dos gargalos e dos problemas que nós temos nesse cenário, nesse contexto, né, de pandemia, né, um setor que foi duramente afetado, né, como foi também o setor dos artistas, o setor cultural, né. Nós tínhamos um convite também com o Rafael Espíndola, que ele trabalha na Siderúrgica Rio Grandense, né? Ele é morador de Esteio, um amigo nosso, um amigo que a gente acabou fazendo numa excursão, né, e a minha esposa, né, no Nordeste brasileiro, lá em Barreirinhas, lá nos Lençóis Maranhenses, e ele teve uma experiência, e é mochileiro também, né, um sujeito que roda, né, o país, assim, né. Acho que vai dar certo agora, o Rafa tá chegando aqui com nós aqui. Vai dar certo aqui. Só um minutinho, Rony, já passou a bola aqui para ti também. Estamos tentando pôr ele para dentro aqui. Ainda não reconheceu direito, mas assim, apareceu o nome dele aqui embaixo, né? A hora que ele entrar, a gente bota ele no diálogo, no debate, né? Também o Rafa, né? Vamos tentando aqui fazer essa conexão. Então, é um debate que eu julgo importante, né? E assim, eu acabei com o tempo, né? O Rony vai conhecer bem, a colega dele, né? Entendendo a importância, né, de você fazer turismo, ou viajar, ou de alguma maneira, né, conhecer outros lugares, né? O Tadeu, né? O nosso colega aí, produtor cultural, né? Do Campo Cerro Largo, técnico administrativo também, né? TAI, né? Que tem canal, né, de viagens e tal, e que acaba espelhando, né, as pessoas que a gente pode, às vezes, com pouco dinheiro, né, fazer excursões e se deslocar pelo país. Mas eu te desejo boas-vindas, né, e para tuas saudações iniciais aqui, Rony, inclusive do ponto de vista das apresentações, das tuas apresentações, né, enfim, quem é o Rony, né, e seja bem-vindo, agradeço pela disponibilidade aqui. César, muito obrigado pelo convite, tá? Primeiro saudar aqui os teus assistentes, né? Enfim, espero que a gente possa ter um princípio de tarde, agora de sábado, bastante agradável, né? Que a gente possa, enfim, conversar um pouquinho sobre a questão do turismo. Eu estava te dizendo, né, que a nossa conversa hoje vai ser uma conversa republicana, né? Que não tem problema nenhum de todo mundo participar, e nós não vamos falar de rachadinha, nada aqui, que é o assunto em voga no país, né? Esse aí nós vamos deixar para as autoridades resolverem, né? Nós vamos falar hoje aqui do Brasil, que pode dar certo, né, nesse período de pós-pandemia, e que um dos caminhos para que isso possa de fato acontecer é o trabalho junto com, né, na área do turismo, que pode estar agregando muita gente, muitos postos de trabalho, muito emprego e renda. Tá? Então eu começo te dizendo assim, eu tenho uma experiência aí por volta de 25, 26 anos na área do turismo, né? Embora hoje eu seja servidor federal, uma grande parte da minha trajetória de vida e da minha trajetória laborativa foi exatamente em função do turismo, né? Eu comecei de forma mais intensa com o turismo, coordenando, né, uma área de turismo no Sebrae, né, onde nós trabalhávamos com os empresários, né, do setor, com aqueles pequenos empresários, né, os pequenos e microempresários, do setor de turismo, tentando articular o turismo no Rio Grande do Sul. Tá? Então essa foi a minha primeira experiência. Logo depois disso eu fui convidado para trabalhar na Secretaria de Turismo do Estado aqui do Rio Grande do Sul,
onde eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 áreas, tá? Dirigindo a área de marketing da Secretaria de Turismo, onde fizemos um conjunto de esforços para melhorar a visibilidade do produto turístico gaúcho, imagem, enfim, tá? Todas as questões afetas ao turismo do Rio Grande do Sul. Depois, ainda na Secretaria de Turismo, trabalhei na formatação de produtos para o Rio Grande do Sul, que é uma outra área bastante interessante também, né? Porque a gente sempre pensa, quando se fala em Rio Grande do Sul, normalmente a gente pensa num destino, né? Mas o Rio Grande do Sul, ele é o somatório dos seus destinos, né? Ele é muito forte na Serra Gaúcha, mas ele tem Missões, ele tem Pampa, ele tem Litoral, então ele tem um conjunto, né, de outros destinos que trabalham de uma forma muito interessante o turismo gaúcho. Bom, fruto desse trabalho, né, que nós fizemos na Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul, eu fui convidado, num primeiro momento, para desenvolver para a Embratur, né, através da Unesco, né, um trabalho de turismo cultural. Né. A ideia era desenvolver um trabalho com as cidades que eram, na ocasião, 9, e hoje, se eu não me engano, são 13, que são patrimônios mundial da humanidade no Brasil. A gente formar nesses 9 destinos, um destino, um produto padrão. Né? Um deles, inclusive, tu deve ter conhecido, que é São Luís do Maranhão, né? Que é o Centro Histórico de São Luís. Esse é um dos patrimônios da humanidade. E que eu tive lá por duas oportunidades. Então, essa foi minha trajetória. Onde eu comecei trabalhando, né, junto com o empresariado, mas com o pequeno empresário, né, na formatação, né, das suas atividades, do seu trabalho, né, no que diz respeito com atividade turística, mas basicamente eu trabalhei muito forte na questão da formatação de política pública para o turismo. Né? Então eu diria que hoje eu consigo ter uma visão bastante clara, né, de como é que o turismo se apresenta hoje em termos de Brasil, né, em termos de Rio Grande do Sul, e em especial aqui a nossa região, né, das Missões, nesse cenário também. E quero te dizer que concluí agora em março deste ano o meu mestrado, onde o meu objeto de estudo, o meu objeto de análise foi exatamente o caminho das missões, que é o principal produto turístico que nós temos aqui na região missioneira. Né? Então, para finalizar, digamos assim, para coroar, né, esses meus 20 e tantos anos no turismo, eu tive o prazer e o privilégio de poder trabalhar, né, na área acadêmica, então, com o turismo, né, e conhecer um pouquinho mais de profundidade, né, toda aquela parte teórica que embasa a atividade turística. Né. Eu diria que esse foi um fecho bastante legal, bastante interessante, assim, para minha trajetória, porque uma coisa é tu conhecer na prática, tu vir construindo na prática, né? Quando tu consegue agregar conhecimentos teóricos a essa atividade prática, eu acho que aí sim, aí tu consegue não digo completar, porque a gente é fruto de uma obra inacabada a vida toda, né? Mas consegue te dar uma visão e uma luz muito mais forte sobre a atividade, né? E sobre os caminhos que tu pode vir a percorrer, né? Visando ter uma qualidade e um resultado mais significativo. Então, rapidamente dizendo quem é o Rony, né? Eu sou porto-alegrense e hoje sou um cidadão missioneiro, né, que vive aqui na cidade de Cerro Largo. E gremista, né? Gremista. Que colorado, né? Mas tudo bem de boas nesse sentido. Colorado e com a camisa do MST hoje aqui, o meu presente de aniversário, na verdade. Homenagear esse movimento social que está dando um show de solidariedade, né, nesse cenário de pandemia, é uma coisa espetacular, assim, o que o MST tem feito, né, nesse país aqui, né, do ponto de vista de distribuição de alimentos, álcool gel, enfim, para entidades, para hospitais e tal, é uma coisa espetacular e merece todos os aplausos. Mas muito bom, Rony. Na verdade, assim, eu acho que o meu amigo Rafael, ele não vai conseguir, ele tentou de novo agora e vai até um limite ali e não reconhece a câmera, na verdade, dele, então deve estar com algum problema de conexão. Eu na verdade, vou fazer uma breve fala, né, do sentido que eu ia chamar também o Rafael, porque ele não é um profissional que trabalhou na área do turismo, ele é como eu, no caso, uma pessoa que gosta de viajar, né, eu e a minha esposa, no caso, né,
Mas ele teve uma experiência, você falou dessa viagem que nós conhecemos São Luís, nós fizemos aquilo que eles chamam de Rota das Emoções, né? Sim. Fomos até Fortaleza, né? De Fortaleza conhecemos muito pouco, lá o Centro Cultural Dragão do Mar, porque ficamos uma noite apenas, né? No dia seguinte fomos a Canoa Quebrada, lá em Aracati, aí a Praia do Morro Branco, que é um passeio com bugueiros, no caso, e aí achei interessante que você tem muita valorização de cooperativas, no caso, né, no turismo do Nordeste, então você vai encontrar ali, tinha a cooperativa de bugueiros, separava na cooperativa das rendeiras em Aquirás, que é um outro município, comprar alguma coisinha e tal, onde que eles chamam de engenho, que dizem que tem a maior rapadura do mundo, que é um lugar onde tem agricultores familiares, num município chamado Cascavel, na volta, né, foi bem pertinho da noite, né, voltando para Fortaleza, né, e aí depois nós fomos a Jericoacoara, no caso, né, no dia seguinte, depois a Parnaíba, no Piauí, fizemos um passeio no delta do Parnaíba, né, para ver a volta dos Guarás e tudo mais, e também ali você tem muito morador, lá o município vizinho de Parnaíba chama Ilha Grande do Piauí, no caso, você vai encontrar muito morador, assim, bem humilde, mas que está vocacionado ao trabalho, digamos, do turismo, que movimenta ali barzinho, vendendo sacolé, enfim, é uma cadeia extremamente importante do ponto de vista de geração de emprego e renda. E aí, depois Barreirinhas, né, foi o lugar que nós ficamos mais dias, né, de conhecer os lençóis e tudo mais. E o Rafael, ele teve uma experiência melhor ainda, porque ele ficou mais dias, né, ele viajou meio, digamos, sem um roteiro, digamos, eu e minha esposa acabamos comprando pagando para uma empresa organizar, né, o roteiro, mas ele não, ele acabou viajando numa viagem menos lugares, né, menos distante, e ele foi lá em Atins, que é uma vila, uma praia, no caso, depois dentro do Parque dos Lençóis Maranhenses, mas uma região já bastante isolada, né, que você só se desloca de caminhonete no meio da areia. Ele ficou uma semana lá vivendo com os nativos, ficando com os nativos, que eu digo, os moradores do lugar, no caso, né, não indígena. Nativo, às vezes, a gente vai interpretar o indígena, não, nativo do lugar, um pescador, enfim, e eu imagino que foi uma experiência bacana. Ele fala algumas coisas para nós, assim, né, conversando, né, e terminamos então esse passeio em São Luís. Então era um pouco isso que eu queria falar com o Rafael, né, no sentido, né, dessa experiência dele, né, dessa experiência de ser mochileiro. Ele já fez várias outras excursões pelo país, né. Eu e a minha esposa começamos, eu vou depois já passar a bola para ti. Nós começamos a viajar um pouco mais depois que eu entrei no concurso da universidade, porque antes, assim, eu me efetivei como professor do estado em 2010, e aí essa fase inicial ali de professor efetivo, a gente trabalhou pra caramba, vender roupa e tudo mais para comprar carro e casa, né? Mas assim, depois que o Tadeu começou a me instigar, digamos, e me dizer, olha, tal viagem custa isso, eu comecei a dizer, peraí, né? Quando estava ali em Cerro Largo, a gente foi a Poçadas, que é um pulinho, né, cara? Aqui na esquina, né? Tipo, e é um lugar bonito, um lugar, né, interessante, né? E tem toda essa questão, se for pensar em Encarnação, tem as ruínas também de região missioneira também, né? Você conhece muito bem isso, né? E aí começamos a ver que o seguinte, que o turismo, né? Ele é uma necessidade do ser humano. Verdade. Ele é uma necessidade do ser humano. E aí, de qualquer trabalhador. Do trabalhador mais humilde, ele tem que tirar alguns dias do ano para o seu lazer, para a sua possibilidade de lazer. E que não precisa ser no hotel 5 estrelas, a gente sempre escolhe os hotéis mais baratinhos que a gente acha, no caso, né, no roteiro, né, algo que tem um café da manhã e que a gente tem um ar-condicionado, né, porque daí também é muito quente no Nordeste, se for o caso do Nordeste, né. E assim, tu destina o teu dinheiro para outras coisas, né? Não torrar muita grana numa viagem, né? Aquela que eu e a minha esposa fizemos no Vale do São Francisco, eu fiz foram 8 dias, né, de Petrolina até Aracaju, né? Foi todo o vale ali do São Francisco. Eu, quando conto que eu e a minha esposa gastamos em tudo, entre passagem aérea e tudo, 6.700, as pessoas não acreditam. Com tudo, comida, bebida, hospedagem, né? Então, assim, é um pouco nesse sentido, né? Um pouco nesse sentido. A presença do nosso colega, né, do Rony, né, desculpa, o Rony tá aqui, o Rafael, ele
faria parte, né, nesse sentido. Uhum. Só um comentário aqui, professora Isadir, foi minha professora de terceira série, lá na linha Savariz, Escola Isolada Campos Sales, não existe mais. Ela, boa tarde, César, boa tarde, companheiros, parabéns pela temática. Infelizmente, o turismo tem enfrentado um momento muito delicado. Eles têm uma empresa de transportes de ônibus, Sim. né, a família da Rosa, então é um gargalo. Então, eu passo para ti, né, qual que é a estimativa, né, qual é o que fazer, né, depois para retomar, né, depois da pandemia, o que fazer? Porque vai passar por uma calamidade gigantesca, né? E provavelmente o governo federal também tem feito pouco caso disso, né? Eu não, é uma coisa que eu não domino tecnicamente, né? Claro. Mas o que fazer nesse sentido? É isso que eu te pergunto, né? César, assim, eu começaria dizendo que a gente até poderia ter trabalhado, e acho que a gente pode eventualmente fazer isso numa próxima oportunidade. Quando a gente trabalha turismo, a gente pode trabalhar com a visão do turista e com a visão do setor enquanto empreendimento. Tá? Acho que seria uma conversa riquíssima da gente sempre poder abordar os dois aspectos, né? Um na visão do turista e o outro na visão do empreendedor. Tá? E eventualmente chegando, né, a uma zona de convergência para essas duas questões. Então, o que tu falaste agora, essa questão do ponto de vista do turismo, eu tive a oportunidade, junto com o Tadeu e mais alguns amigos, nós fizemos aí umas 5 ou 6 participações no canal dele, falando sobre questões que aconteciam em viagens e tal, abordando especificamente o lado do turista. Né? Que foi muito interessante. Os perrengues que acontecem, as roubadas, enfim, né? Então, esse seria um tipo de abordagem. A outra abordagem é a gente abordar o lado dos pequenos negócios, dos empresários, né? E que tu citavas agora há pouco, né? Perguntando como fica. A primeira resposta que eu tenho para te dar é o seguinte: ninguém sabe. Tá? Em primeiro lugar, ninguém sabe, porque ninguém sabe quando volta. Ninguém sabe em que condições volta. Tá? O que é certo nesse momento, o que é fato nesse momento, é que o setor praticamente quebrou. Tá? A ajuda do governo, ela se não tratar como inexistente, mas tratar ela, pelo menos assim, como uma forma muito para inglês ver. Tá? Eles abrem linha de financiamento, mas só te dão o empréstimo para tu poder continuar honrando os teus compromissos em função de garantias. Ora, se no momento que tu está no maior problema de caixa da face da terra, a grande maioria dos empresários, que são pequenos do setor, tá, não tem as garantias para dar. Tá? Muitos deles estão no SPC, inclusive, porque quando começou a pandemia, o indivíduo ele pensava, ou eu vou continuar tocando o meu negócio, ou vou levar comida para casa. Tá? Então optou por levar comida para casa e os negócios, eventualmente, venceu o boleto e tal, e dali a pouco ele foi cair no SPC. Então, assim, o cenário deste momento do pequeno turista, da pequena atividade turística, ele é caótico. Tá? A grande maioria dos hotéis fechados, tá? Transportadoras transportando quase ninguém. Tá? Quem vende pacote hoje não vende pacote nenhum, porque está todo mundo em casa. Tá? Então, assim, a expectativa é que o turismo ele reinicie, tá, nas regiões. Ele não vai ser um turismo, ele não vai ser um turismo que vai iniciar forte no internacional. Ele não vai ser um turismo que vai começar forte do gaúcho indo para o norte e para o nordeste. Ele vai começar de uma forma um pouco mais tímida, mas de maneira regional. Tá? E aí talvez possa ser um pulo do gato para os nossos pequenos negócios, para os nossos pequenos empreendedores dos municípios. É trabalhar aquela pequena atividade que ele desenvolve hoje no município, né, tentando agregar aquelas pessoas que estão na região, aquelas pessoas que estão próximas. Logo, o teu investimento para atrair esse tipo de turista, ele é muito menor, porque tu vai chamar aquelas pessoas da tua vizinhança. Tá? Tu vai trabalhar aquele teu turismo rural, que tu até agora talvez não tivesse trabalhado tão bem, mas que tu pensa como uma atividade que pode agregar junto com a agricultura, que dali a pouco é forte no teu município, né? Começar com o turismo rural. Só te interromper um minutinho. Isso também pode ser enquadrado como turismo de base comunitária, né? Ou é semelhante, né? Quando a gente fala em turismo rural, turismo aventura, são os segmentos, né? Quando a gente vai trabalhar na formulação dele, sim, ele é de base comunitária. Por que ele é de base comunitária? Porque tu não trabalha com grandes empreendimentos. Tu trabalha com aquilo que a comunidade eventualmente já desenvolve, inclusive, no município.
E aí vale tanto para as atividades, né, como para o artesanato, como para a questão da gastronomia, enfim. Aí tu começa a agregar toda a cadeia que envolve o turismo, né, enquanto atividade, que é a hospedagem, que é a alimentação, que é o artesanato, que é as compras, né, de uma forma geral, que é o transportador, né, claro, obviamente, né, a gastronomia típica, incluindo comida e bebida. Né? Então, na realidade, eu diria que a saída nossa, ela vai começar pelos pequenos, é o que eu imagino, tá? E vai começar muito nas regiões, tá? Eu imagino que, por exemplo, aqui que nós temos um patrimônio da humanidade em São Miguel das Missões, o turista que vai começar a São Miguel vai ser o turista aqui de perto. O cara que vai precisar fazer essa higiene mental, que tu mesmo dissesse, né? O trabalhador, não importa em que segmento ele trabalha, em que área ele trabalha, ele precisa ter a sua válvula de escape, tá? E o turismo entra dentro deste conceito, né? Exatamente como essa válvula de escape. Tu vai ver coisas novas, tu vai te inserir em culturas novas, tu vai participar daquelas comunidades, enfim, tá? Então, ele vai começar com esse turismo regional. Eu vou começar trazendo aqui as pessoas aqui de um raio de 100, 200 quilômetros para poder começar a ir visitar, então, esses destinos turísticos, né? E aí surge também a possibilidade de tu começar a desenvolver pequenos empreendimentos de turismo. E aí vale para o Pesque Pague. Aliás, eu tenho um amigo meu agora que está empreendendo aqui um Pesque Pague aqui na região, né, e está começando agora uma atividade muito bacana, é uma atividade turística. Ele vai começar a agregar mais pessoas dentro dessa atividade de turismo. Ele vai começar a trazer mais gente devagarzinho. Então, ou seja, as saídas, tá? Elas não serão fáceis, César, porque a gente não tem um apoio governamental muito forte para isso. A gente não sabe a extensão da pandemia, né? Mas, sem sombra de dúvida, o começo começa exatamente pela região, né? Pelas proximidades e por aqueles produtos que já tiverem algum grau de infraestrutura para iniciar. Tá? Não está impedido de começar do zero, não. Eu acho que também é uma boa opção da gente começar, mas começar pequenininho, dando um passo de cada vez, construindo coisas sólidas, né? E, de preferência, com os empreendedores, né? E com a comunidade local, né? Transformando esse turismo, solidificando esse turismo, né? De um turismo de base comunitária. Isso aí. Olha, muito bom, Rony, muito bom. E você falando aqui, você me traz reflexões, né? Que eu fui perceber, digamos, a importância de valorizar os arredores, né? Quando eu fui morar em Cerro Largo. Quando eu morava aqui, em Chapecó, né, no caso, né, agora eu moro em Guatambu, na verdade, aqui do ladinho, a gente até, tipo, reconhece os lugares, assim, tipo, mas assim, você sempre pensa no ponto turístico, se tem uma piscina, se tem praia, né? E, na verdade, assim, a concepção de ponto turístico é qualquer lugar, é qualquer espaço, né? Quando nós morávamos aí, nós não vínhamos nos fins de semana para casa, né, e tal, acabava ficando em Cerro Largo, né, tipo, vinha uma vez por mês, uma vez cada 2 meses para cá, né, para Chapecó. Então, assim, eu e a minha esposa, às vezes, pegávamos o carro no sábado de manhã e ficava circulando. Eu passei quase todos os municípios aí, Ubiretama, 7 de Setembro, São Miguel das Missões, você falou, São Luís Gonzaga, Santo Ângelo, Entre Juiz, São Pedro do Butiá, lá tem um senhor lá que tem um sítio lá que amansou umas capivara lá, né? Sim, muito bacana. Chegou o Rafa, daí Rafa, tudo bem? Entrou, tá nos escutando? Tô te escutando. Bem? Tudo bem. Rafael, bom, deu certo então. Rafael, eu estava conversando aqui com o Rony, no caso, estejam apresentados vocês dois. Tudo bem? Dois gaúchos, na verdade, um de Porto Alegre, que mora em Cerro Largo, e outro, na verdade, você é catarinense, né, Rafael? Eu sou catarinense, eu moro desde os 17 anos aqui, né, faz 30 anos que eu moro aqui no Sul, moro em Esteio, mas a minha mãe é gaúcha, eu sou catarrucho. É uma mescla. E, na verdade, assim, a gente já estava falando um pouco na parte das apresentações, né, na questão da cadeia que está passando por esse problema, né, enfim, falamos um pouco de como nós nos conhecemos lá, eu e a minha esposa, né, a Marineiva, lá nos Lençóis Maranhenses, né, e
a pergunta que eu faço para ti é já no seguinte sentido, Rafael, já que você entrou agora, né, você se insere no debate aqui, que é a visão do mochileiro, do turista, né? Quão importante é isso? E um pouco também daquela tua experiência de ter ficado lá em Atins alguns dias, né? Você ficou morando lá com o pessoal que vive lá na área mais afastada, digamos, da cidade de Barreirinhas. Tá? Claro. Foi uma mudança muito grande de paradigma, né? Porque eu saí daqui do Rio Grande do Sul, a gente conhece as praias daqui, né? E de Santa Catarina também, inclusive, que meu pai é de lá. E é um outro universo, apesar de ser dentro do mesmo país, são realidades diferentes, né? E São Luís, o Maranhão também, o estado do Maranhão ali, é atípico porque são realidades bem diferentes, né? A infraestrutura também do turismo lá é um pouco diferente, né? Digamos que é um turismo já... aqui, eu acho que o Sul, acredito que o Sul, né? E sem ser preconceituoso nem nada, mas eu acho que a estrutura no sul do país, eu não conheço os outros lugares, tem mais infraestrutura para receber o turista que lá, né? Só que eu, sabendo disso, como eu trabalho em indústria, eu trabalho na Gerdau Aços Longos, aqui próximo à minha casa, aqui próximo a Esteio, a 7 quilômetros, né? Eu queria algo diferente, né? A gente vai a gente tem que estudar o local para onde a gente vai para saber ter noção exata do que tu vai receber, o que tu vai ver, porque cada pessoa tem uma formação, tem uma cultura diferente e nem todo turismo é bom, que é bom para mim, pode ser bom para outras pessoas, né? Então a proposta, eu já fui preparado, né? Eu sou um cara mais, assim, digamos, uma pessoa mais descolada no sentido de conhecer as coisas, assim, realmente ir para conhecer, né? Mas é um turismo que como tu viu lá, é um turismo para caminhar, é um turismo para roots, né? É um turismo é outra infraestrutura, não é um turismo assim, digamos, eu fui para Aracaju, é um turismo que recebe todo mundo, né? São pessoas de todas as idades, né? Porque tem uma infraestrutura preparada para receber o turista de todas as idades. Lá já é diferente porque o transporte já é um outro transporte, um transporte mais, tu viu, que é com é o sistema de jardineira, né? Tu vai por andar de lancha, tu vai... claro, eu estava preparado para isso e queria isso, né, também, né? A gente já sabendo do que ia me aguardar, né? Mas a questão mais importante, assim, que eu achei mais legal é que uma coisa que eu jamais imaginei que ia acontecer comigo, eu consegui vivenciar o local, né, de uma maneira junto com as pessoas que estavam lá, né, isso é diferente de tu ir para um hotel, por exemplo, que eu vou ficar num hotel, né, todos os hotéis são padrões, né, os hotéis eles têm um protocolo, né, tem toda uma infraestrutura para receber o turista, né. Agora, tu fazer um turismo mais ou menos parecido com que a gente tinha conversado, é o turismo de base comunitária, né, é tu entrar dentro das comunidades e tu vivenciar realmente como funciona, né. Eu me vi lá, por exemplo, na ponta do mangue lá, em Atins, como se eu estivesse na década de 80, né? Aqui na Praia da Pinheira, em Santa Catarina, assim, era uma coisa... isso eu vi na década de 80, aqui, né? É um troço completamente... É uma coisa louca, assim, né? Porque são praias... Não é aquela infraestrutura de prédio, de calçamento, de fast food, de junk food, né? É uma outra realidade. Eu fiquei... é areia mesmo, né? Justamente. Fiquei numa casa dos pescadores, casa de pau a pique, né? Eles não têm iluminação, né? Eles não têm infraestrutura sanitária, assim, por exemplo, eu fiquei... Mas sabendo isso aí, né? Não, a água dos próprios lençóis, né? Até o sistema de pesca deles, eu tive a oportunidade também de conhecer também, né? Eles têm um sistema que eles chamam de caçoeira, né? Que é o sistema. Eu, inclusive, tive a oportunidade de caminhar com os pescadores, porque eu me inseri lá dentro da cultura deles, que conheci uma menina lá que o pai dela é pescador, né? E
E aí nós fomos recolher o peixe, fomos ver se tinha peixe lá em Atins, e os caras têm eles têm um sistema de rede, assim, que é diferente daqui, que é completamente diferente, que é com... que o cara vai lá, pega o peixe na hora, ele não precisa estar pescando, mas ele tem uma... eu até esqueci o nome aqui, eu tinha falado para ti, agora me fugiu o nome. Mas assim, tem vários tipos de peixe, são peixes diferentes, cação, tem aqui, mas é uma abundância muito grande de peixe, é outra alimentação completamente diferente, né? É uma vivência que tu tem é uma coisa que tu realmente tem contato com as pessoas, tu conversa com as pessoas, tu conhece a cultura, né? Mas dentro, né? Que não é artificial, não é uma coisa formada para te receber, né? É um turismo bem parecido com base comunitária, né? Até eu fiz uma proposta, até eu comentei com eles, né? Que, pô, pena que não tem ninguém que consiga formar isso, né? De uma maneira assim mais burocrática, assim, de formar isso aí para poder aproveitar mais isso, né? Porque tem muita pousada na cidade que tu viu lá em Barreirinhas, coisa e tal, mas eu desconheço assim esse tipo de turismo, que é um turismo mais assim realmente para tu vivenciar uma coisa realmente do local, né? Que é uma coisa que seria importante, né? Que eu acho que tem muita gente que quer isso aí, né? Pra ti, né? Uma baita experiência para ti, né? Foi uma experiência ímpar, né? Uma coisa ímpar, né? Porque eu saí fora, era isso que eu queria, né? Eu já andei, eu estava pesquisando no Xingu também, tem isso aí, tá vendo? No Xingu, para tu conhecer as aldeias indígenas, né? Turismo de base comunitária, mas é uma coisa assim, classe média alta, né? Assim, aí os caras dizem, turismo de base comunitária, mas lá é outro. É que tem uma empresa que faz isso, que é uma infraestrutura. Tem que ter uma infraestrutura para te levar dentro de uma aldeia indígena, né? Mas lá, por exemplo, eu consegui fazer isso sem querer. Mas foi muito bom, assim, foi muito bom, né? Assim, foi legal, né? E sem contar que é um povo muito bacana também, né, Rafael? Assim, um povo fora de série. Uma simplicidade, assim, com um acolhimento, assim, fora do comum, assim, né? Nós tomamos uns tragos lá em Atins também, né? Pode falar, Rony. Não, só para entrar na conversa. Turismo de base comunitária, o conceito é quando a comunidade se articula para desenvolver. Tá? Sim. O que tu citasse é o empresário, às vezes até o grande empresário que tem uma operadora e tal, que vai explorar uma comunidade que é um pouco justamente, diferente. Né? É isso aí, Não, mas, isso aí Sim, pode falar. Não, dizendo que, na realidade, não é que a gente não tenha hoje alto padrão no Norte e no Nordeste, tem também. Né? Tu desse o exemplo agora para tu visitar a aldeia em Tefé, em Xingu e tal, hoje tu tem toda uma estrutura. Vamos pensar em Parintins, que é no meio, né, do lado no meio do Amazonas, que tu pode ir de lancha, tu pode ir de lancha executiva, tu pode ir de avião, né? Então já é um turismo bem mais elitizado, né? Então o que vai depender para mim na escala, né, e naquilo que tu pretende fazer e tal, é o tipo de turismo que tu gosta de fazer, né? Eu acho bem interessante também a gente poder ir para algum lugar e se inserir naquela comunidade e vivenciar, se possível, né, junto com os indígenas, aquela coisa toda. Então, esse é um tipo de turismo que nem todo mundo está disposto a fazer. Né? Então, depende muito da característica do turista. Né? Se tu é um cara que gosta mais, por exemplo, de turismo aventura, tu vai procurar uma outra segmentação, obviamente vai para outros lugares, né, e procurar outro tipo de atividade. Mas ele está muito afeto com o que tu está procurando, com o teu momento de vida, com aquilo que o turista acha que, enfim, que pode ser uma coisa que vai dar aquela higiene mental para ele, né? Aquele ano de trabalho dele vai tirar das costas indo para aquele lugar. Então, tem para todos os gostos, né? E eu acho que isso que é o bacana. E todos os gostos, todos os bolsos, né? Isso que é o bacana. Se tu quer uma coisa mais barata, pesquisa, faz o teu levantamento, o teu estudo da região, e vai para lá. Eu acho que esse aqui é o bacana, né? O que tu tem que fazer, o César comentava isso, né? É sair da tua zona de conforto e ir conhecer um lugar novo. Vai conhecer gente nova, cultura nova, gastronomia nova, né? Hábitos diferentes, como tu desse o exemplo mesmo da pesca. Acho que isso aqui é o bacana, né, do turismo. E por isso que ele consegue juntar tanta gente na atividade, né?
E se a gente conseguir minimamente estruturar isso, é uma das grandes saídas nossas para esse período aí de pós-pandemia. É verdade. A professora Isadir está dizendo, tá falando aqui, sinta-se carinhosamente acolhido também, Rafael, agora você entrou, ela estava assistindo, né, já tinha comentado antes, a professora Jocely Dalla Valle, deve ser um roteiro cheio de histórias e maravilhas ambientais, ela é professora de biologia, né, lá em Cordilheira Alta, lá o meu município natal, no caso, né. A minha esposa marcou alguém aqui, acho, Cláudio Espíndola, ali de Cerro Largo também, né, era nossa vizinha em Cerro Largo, estudante da UFFS. Pois então, só retomando então o diálogo que nós estávamos fazendo antes no sentido dos locais, né? O Rony trouxe essa reflexão de que nós podemos voltar com os locais. Eu estava dizendo, né, que eu e a minha esposa, quando moramos em Cerro Largo, conhecemos muitas cidades pequenas dos arredores. Eu até falei do senhor lá de São Pedro do Butiá, que acabou amansando umas capivaras lá do Rio Ijuí, né? E que as pessoas vão lá conhecer lá aquela propriedade e tudo mais, né? E aí eu comecei a olhar para a nossa região, né, para os nossos lugares aqui do oeste de Santa Catarina, né? Aqui a gente fala muito de Três Itilhas, né, que tem uma estrutura cara, inclusive, né, do ponto de vista, é um lugar um pouco mais caro, né, uma coisa mais requintada, né, do ponto de vista de hotelaria e tudo mais, né? Tem alguns balneários, como é o caso de Itá, que tem hidrelétrica, tirolesa e tem piscina, né? Tem São Carlos Águas, tem Ilha Redonda no município aí de Palmitos, né? Tem algumas coisas nesse sentido, né? Tem Piratuba, né? Mas todos os lugares têm por exemplo, no interior de Ceará tem um lugar chamado Nova Teutônia, né? Que tem o Museu Fritz Plaumann. E muita gente que mora aqui pertinho, o Museu Fritz Plaumann é um museu que esse alemão radicado aqui no Brasil fez, tem a maior coleção de insetos praticamente do mundo, no caso de borboletas, besouros e tudo mais, e que é algo extremamente barato, no caso. Você vai lá, com R$3 você visita, óbvio, que nem você disse, para cada gosto, mas eu estou pegando um exemplo. Aqui em Guatambu mesmo, o nosso município não é um lugar exatamente turístico no sentido, mas tem área de camping, e a comunidade do Porto Chalana, por exemplo, que é uma comunidade rural, ela é uma região, no caso, nós fomos uma festa, né, Nossa Senhora dos Navegantes, você vai exatamente para o posto, né, de onde partiam os balseiros. Você termina a procissão, digamos, aonde partiu os balseiros. O avô da minha esposa foi balseiro, né, dessa pessoal que amarrava as toras, esperava o Rio Uruguai encher. Então, é história, né? É história, os lugares carregados de história. Então, eu acho que é um pouco isso, né, que o Rony estava comentando nesse sentido. Aí, vou te perguntar, Rony, da região missioneira, o que tu pode destacar? O que digamos assim, o que você diria que é potencial no sentido, assim, para as pessoas conhecerem? E antes disso, dizer que o Cláudio Zorzi aqui também está chegando aqui. Boa tarde, César, demais participantes. Sucesso. E passo para ti a pergunta daí. Região missioneira. Eu diria assim, ó, aqui nós temos um conjunto muito grande de atrativos, tá? Na realidade, o que ocorre é que, em algumas vezes, eles estão isolados, eles não estão trabalhados de uma forma articulada, tá? Então, assim, ó, por exemplo, nós temos aqui em São Pedro de Butiá, né, que é onde tem as capivaras, tem todo um trabalho que está sendo feito agora aqui com relação às etnias, não só São Pedro, eu falo em São Pedro porque é o centro, para mim, desse novo roteiro que estão trabalhando aqui na região. Nós temos São Luís Gonzaga, que o pessoal agora estava trabalhando com uma ideia da escola do carreteiro, coisa assim, né, de tradição gaúcha. Nós temos toda uma igreja de pedra, né? Também. Exato. Nós temos toda aquela parte que é missioneira mesmo, né, que é São Miguel, que enfim, todo aquele entorno ali, Santo Ângelo, que é um entorno meio largo até, né, por volta aí de 70 quilômetros. Então, assim, nós temos um conjunto muito grande de atratividade, tá? Então, o que fazer aqui é só procurar, tá? Agora tem um detalhe, vocês mesmo, pelo que eu entendi, o César, ele curte mais ir com um roteiro mais estruturado, então ele precisa ir através de uma operadora. E me parece que o Rafael monta o seu próprio roteiro, ou seja, né, ele é meio autodidata nessa questão, né, de poder ir conhecer o atrativo. Eu fiz as duas coisas.
Nessa última aqui eu fiz com uma organizada, e o outro ano que eu fui para o Sertão, eu organizei, fiz o roteiro, no caso. Então, a dica que eu daria aqui para a região, tá, que eu acho que falta, e que isso pode ser uma atividade nova, empreendedora também, é achar algum empreendedor que esteja disposto a trabalhar com o turismo receptivo, ou seja, ele montar o roteirinho que ele vai trabalhar aqui na região, ele construir, nós vamos passar meia tarde no município tal, meia tarde no município tal, tá? Por exemplo, nós temos, não tão perto daqui, um pouco mais longe, tem o Salto do Ucumã, que é belíssimo também, que é uma queda longitudinal, que tem de mais ou menos 1 quilômetro, né? Que é belíssimo de se conhecer. Então, assim, perto daqui nós temos várias opções. A região missioneira mesmo, ela é riquíssima. O que talvez falte neste momento é achar elementos comuns que tu consiga agregar para que a pessoa que vem aí de uma distância de 100, 200, 300 quilômetros possa passar um dia, 2 aqui visitando a região. Tá? Então essa é uma questão que a gente precisa trabalhar um pouquinho, tá? de poder ir construindo essas alternativas para que tu possa fazer com que o turista que vem aqui, ele gaste um pouquinho no hotel, gasta um pouquinho na gastronomia, gasta um pouquinho, né, no seu presente que ele vai levar de volta, né, para os familiares, né, para a sua... enfim, para tornar aquela sua visita o mais interessante possível. Tá? Então, a dica que eu daria não é nem tanto dos locais, que há muita variedade. A minha dica seria de começar a trabalhar um pequeno empreendedor, que possa começar a formatar pequenos roteiros para trabalhar aqui, exatamente, articular. Acho que isso, aqui para a região, se constitui numa grande saída. Tá? Porque tu dissesse, quando tu estava aqui, quando tu era local, tu mesmo ia para um município, ia para outro, né? Então, ou seja, tu começou a fazer esse trabalho de reconhecimento, né? Falta um empreendedor aqui de começar a dizer, nós vamos visitar o sítio das Capivaras, vamos ficar lá 1 hora, aí depois nós vamos conhecer São Pedro ali, vamos ficar mais meia hora ali, aí depois nós vamos conhecer um senhor que fabrica queijo, né? Que é em São Paulo das Missões, vamos ficar uma meia hora lá. Aí depois nós vamos conhecer os pavilhões da Oktoberfest de Cerro Largo, vamos ficar mais tanto tempo lá. Ou seja, pegar uma van e fazer esse circuito inteiro, entendeu? Claro, isso requer algum grau de investimento, requer algum grau de conhecimento, tu vai ter que falar um pouquinho da característica de cada um daqueles municípios, né? Mas esse é um trabalho que tranquilamente, havendo, né, interesse, eu acho que tem mercado aqui na região. Isso aí. Pois então, eu vou devolver agora para o Rafael, né? Nós pegamos, ele conseguiu agora entrar na conversa, né? Nós já estamos indo já para a fase final, né? Eu geralmente não deixo passar de 1 hora, né? As lives para não ficar tão comprida, né? E tão cansativa, né? Mas eu queria que tu dissesse agora enquanto turista, né? Enquanto turista, né? O Rony, eu e você Rafa, estamos no mesmo patamar. Nós somos as pessoas que gostam de viajar, no caso, né? E se organizar para viajar. O Rony também, mas ele tem uma experiência profissional, né? De discussão, de Embratur e tem sócio de pousada e tudo mais, né? Qual o teu grau de importância que você atribui, digamos, para a questão de conhecer novos lugares, novas experiências, né? O que você acha que isso é bom para a tua vida, no caso? E que você recomendaria para todos os trabalhadores e tudo mais nesse sentido? Eu estava observando esses dias o Amir Klink falando a respeito de algumas coisas, né, que ele já viajou bastante, né? Ele é um cara bem viajado, é um cara que tem um conhecimento não só a nível de navegação, mas empresarial, de tudo que é coisa que a gente possa imaginar, né? Diz que o Brasil a gente tem um baita do potencial, né, em relação a turismo, e tanto tem a questão do turismo que é pouco explorado, que é a questão de turismo esse de navegação também, né, de transbordo aqui na beira da nossa costa aqui, e a gente podia, os lucros, assim, seriam uma coisa que a gente poderia tranquilamente, isso é um mercado que ele tá adormecido, né, de certa forma, né. Mas na pergunta que tu fez em relação a questão de conhecimento, isso é uma importância que a gente tem uma visão muito peculiar sobre o Brasil, né, e
e sobre as coisas, né? Porque o que acontece? No momento que tu tem uma visão, tu é o meio, tu é o meio que tu vive, né? E aí como a gente, se tu tem uma visão, por exemplo, do sul, né? Sulista das coisas que é diferente do norte, do nordeste do país. Acho que a viagem te dá isso aí, né? Que o turismo te dá isso aí, essa abertura para tu compreender o tamanho do nosso Brasil, né? A gente não faz ideia, né? Porque a gente vê os meios acadêmicos aí, estudando, coisa e tal, como é que é o Brasil, coisa e tal. Mas eu acho que melhor do que tu estudar, de que tu entender o tamanho da geografia, o tamanho da população, é tu ir lá e tu vivenciar, né? E ter entendimento de por que as coisas são assim, né? A gente às vezes pensa assim, o Nordeste, o Sul, né? Mas eu acho que melhor para a gente formar uma opinião sobre as coisas é tu vivenciar, né? Eu sou um cara que eu preciso, né? Ir aos locais e tu saber por que as coisas são assim, né? Talvez para alguns o cara tem uma visão mais simplista das coisas, por que o cara é assim, por que lá é assim, né? E eu acho que é legal te dar uma abertura muito grande, né? Muda completamente a tua cabeça e a tua visão sobre as coisas, né? Então, o turismo te traz isso aí de uma maneira prática, né? Não só acadêmica ou qualquer outra coisa, porque o cara vai lá, o cara vê, o cara tira a sua própria conclusão, né? Às vezes, por que determinado comportamento de uma população é assim, ou por que os caras vivem desse jeito, né? Mas tem toda uma história disso, né? E tu vai lá e tu consegue entender, ter um melhor entendimento sobre isso aí, né? Então, eu acho que te dá um aprendizado, né? Uma bagagem, né? Isso, sobre as coisas, né? Costumam dizer que a gente é o somatório dos livros que a gente leu, dos lugares que a gente conheceu, né, e das pessoas que a gente amou. Então, na realidade, 33% se tu levar o amor, então já dá 66%, né? É verdade. É isso aí. Tanto é verdade que, assim, a reflexão que o Rafael fez, eu fui professor de geografia antes de ser professor de geografia há 11 anos, né? Eu fatalmente, se voltasse a ser professor de geografia hoje, eu teria outra visão da geografia brasileira, no caso, né? Por exemplo, a gente falava da Mata dos Cocais, né? Eu via Babaçu e Carnaúba, né? Eu vi, inclusive, onde eles transformam a cera e tudo mais, né? Passando com as lanchas do lado digamos assim, dessas comunidades onde eles extraem esse produto, né? Mesma coisa a transposição do Rio São Francisco, né? Uma obra que o Dom Pedro II prometeu, no caso, né? E a minha esposa, numa dessas viagens, e aí o Rony, ele sinalizou algo que o Juliano Feitosa, que é lá em Petrolândia, um município de Pernambuco, faz. Ele é o cara que instiga, digamos assim, possibilidades, leva aqui, conhece uma aldeia indígena em Tacaratu. Nós não fomos, né? Nós não conhecemos em todos os lugares que ele... Mas na transposição ele nos levou lá dentro do início do canal. É uma obra espetacular, assim, cara. E aí, assim, cai por terra aqueles mitos, que vão acabar com o rio, não sei o quê, porque, na verdade, aonde faz esse desvio de água para o sertão de Pernambuco e da Paraíba, no caso, é uma região que, assim, tem um monte de barragem e dali a pouco já é a foz do Rio São Francisco. Você tem mais 100 e poucos quilômetros para adiante e tu desvia uma quantidade de água muito pequena da quantidade do leito, no caso, né? E que foi fundamental para que não tivesse... aqui a minha esposa está falando, Juliano Feitosa, acho que eu falei o nome errado dele, né? Foi o rapaz que nos organizou lá. Foi fundamental para não ter colapso hídrico em município como Campina Grande, na Paraíba, que tem 600 mil habitantes, né? Então, é um aprendizado, bem verdade, Rafael. Muito, muito feliz a tua colocação nesse sentido. Tá? Vou passar agora para as considerações finais do Rony, no caso, né? Mais alguma outra coisa que você queira falar? E depois as considerações finais do Rafael. Tá? Eu imensamente fico agradecido por vocês terem se disponibilizado a tirar uma hora do dia de vocês aqui para vir esse bate-papo, né? E um bate-papo que eu julgo extremamente importante, tá? Porque é o seguinte, porque é um setor que todos os municípios, agora nós temos eleições municipais, podem pensar do ponto de vista de estratégia de geração de emprego e renda. Um pouco nesse sentido que eu gostaria, então, de ouvir de vocês, né, as considerações finais. Com a palavra, Rony. César, era exatamente esse aspecto que eu ia finalizar.
e dizendo que no desenvolvimento da minha dissertação de mestrado, apareceram coisas muito interessantes, por exemplo, no caminho das missões, né? Tem uma senhora que hoje ela explora a atividade de servir refeições para os caminhantes, né, que fazem o caminho das missões. E quando ela começou a fazer, ela tinha um fogãozinho pequenininho, onde ela servia as refeições era um lugar de chão batido, né? E hoje em dia ela já conseguiu, ela comprou fogão, ela trocou os pratos, né, que ela serve a alimentação, ela botou cimento naquela área, onde era uma área de chão batido, né? Então eu diria o seguinte, ó, que mesmo se tu te insere, né, de uma forma pequena, né, na atividade turística, tu pode ter resultados, né? E o melhor do que isso, né? Para essa senhora que começou pequenininha, hoje ela tem o maior orgulho de fazer parte, né, daquela ação junto com os turistas, né? E que ela fica extremamente agradecida quando as pessoas vão visitar a casa dela e tal. Ou seja, ela conseguiu transformar numa atividade econômica para o sustento da vida dela, né, essa atividade tão prazerosa que é o turismo, né? Então eu diria assim, ó, o turismo, sobretudo em pequenas cidades, ele se constitui de uma forma muito efetiva numa possibilidade, né, e numa alternativa de emprego e renda para as comunidades, né? Ele insere as mulheres de uma forma muito presente nesse processo produtivo, né? Enfim, ele é uma atividade que ele não distingue cor, raça, né, orientação sexual, enfim. Ao contrário, até há segmentos dentro do turismo que trabalham, que são especialistas, né, em LGBT, enfim, no que tu pode imaginar, né? Então, ou seja, eu entendo e eu vejo o turismo cada vez mais dentro desse nosso Brasil, e muito especial aqui na nossa região das Missões, né, como uma possibilidade de agregação de emprego e renda e de inserção de pessoas, sobretudo num momento como esse de grande dificuldade, né, que todo o Brasil está enfrentando. Então eu digo a vocês, o turismo pode ser sim, né, uma das boas maneiras que a gente tem de poder vencer essa crise, né, que é não só sanitária, mas que será econômica, já é econômica, né, e que será ainda mais agravada no futuro, na nossa parte de emprego e renda. O turismo pode ser sim uma alternativa para a gente poder suplantar esses problemas, né? Então, empresários e novos empreendedores que estiverem entrando no mercado agora, pensem com muito carinho na atividade turística. Ela pode ser uma boa saída de emprego e renda para pequenos municípios e para regiões, sobretudo deprimidas economicamente, né? É um dos caminhos. Isso aí. O Rafael, agora para as considerações finais aqui, te agradeço muito também, né, que você se esforçou e conseguiu entrar, né, teve um pequeno problema de conexão no início. Mas deu tudo certo. Foi um baita amigo que a gente fez, foi um baita amigo que a gente acabou fazendo no percurso, né, no mochilão no Nordeste, né, junto com um mineiro, o Flávio, né, que era o mineiro lá, a mãe dele, né, no caso, né, que estavam fazendo também esse tour. Mas a palavra é tua agora, Rafael. Na verdade, eu quero ratificar a mensagem que o Rony deu a respeito disso aí, né, em relação ao turismo no Brasil, porque a gente tem tudo aqui para dar certo, né, e que nem eu estava vendo que o estado do Maranhão é do tamanho da Itália, né, a gente, assim, proporcionalmente, que é um país com uma extensão territorial muito grande, e eu acredito que seja dentro desse universo global aqui, dentro desse planeta, que é um país que mais tem etnias de descendência diferente de vários países, né? São várias culturas que a gente tem dentro do país, e nessa época de crise, que todo mundo fala em crise, fala um monte de coisa, aqui eu acho que não tem crise, aqui falta a gente fazer as coisas, né? Botar coisa para fazer, que nem ele falou, que a gente tem que a infraestrutura a gente tem que ter para o turismo, né? Mas o principal a gente tem, que são as belezas naturais, né? As belezas naturais e as belezas culturais também, de cultura, de diversidade de cultura, a parte também de natural, né? De paisagem, a gente tem frio, a gente tem um calor, a gente tem um país grandíssimo, Floresta, né? Justamente, a gente tem uma grandiosidade muito grande, diversidade não só étnica, mas também a diversidade também natural, né? Que aqui o país tem.
falta talvez fazer a coisa acontecer, né? Que nem os caras estavam me comentando que lá, falando agora do Maranhão, que o pessoal chega lá, que chega muito italiano, chega muito francês, alemão, né? Que as pessoas de fora às vezes têm mais acesso a informações aqui dos locais do que a gente mesmo que o próprio brasileiro, né? Às vezes chega antes, às vezes, do que a gente, né? Que os caras, não sei de que maneira os caras acham, né? E falando isso aqui é uma coisa que não existe em lugar nenhum do mundo, né? Esse lençol que é o tamanho do estado de São Paulo, né? Que aquela reserva é uma coisa imensa, é um outro planeta, é um troço, é uma coisa de outro mundo, né? Então falta, quem sabe, mais divulgação e botar as pessoas, inserir as pessoas dentro desse mercado, né? A gente insere as pessoas para trabalhar dentro de fábrica, dentro de fazer um monte de coisa. Por que não fazer essa infraestrutura, formar como está sendo feito na questão de alimentação orgânica, que tu compra direto do cara que produz? Por que não pegar as comunidades e fazer com que elas se insiram dentro desse contexto de cultura, de turismo, né? Fazer a coisa, ter alguém que faça essa força motriz acontecer, né? Eu acho que seria importante, eu acho que o Brasil tem tudo. A gente não... Talvez porque a gente tenha tanta coisa, se a gente talvez a dificuldade traga o aprendizado e traga como é que o fazer, né? Mas a gente tem recurso natural sobrando, nós temos terra sobrando, temos tudo sobrando, falta só a gente se organizar aqui. É isso aí que eu queria falar. Muito obrigado, professor. O professor Adelmir Fiabani está mandando um abraço, foi nosso colega ali em Cerro Largo, né? Está dando um abraço para o Rony e para mim também, né? O professor, ele está em Passo Fundo agora, né? O professor Adelmir, é um baita companheiro assim também. Apenas para fazer um fechamento, então, daquilo que vocês disseram, né? Das ponderações, né? Veja bem, nós, aqui no oeste de Santa Catarina, por exemplo, eu sempre fico pensando por que é que a gente não... Nós temos aqui na UFFS o professor Delmir Valentini, do mestrado em História, né, que tem baitas pesquisas, assim, o professor Paulo Piero Machado, da UFSC, também sobre o contestado, né, que eu vou falar um pouco da história, né. O conhecer o contestado é algo que nós aqui do oeste de Santa Catarina não conhecemos direito, que tem um cemitério, que tem todo um roteiro, que teve batalhas, que teve Maria Rosa, que foi uma menina que ajudou a liderar tropas, que tem as águas do Monge João Maria, daí pega um pouco essa questão do catolicismo popular. E isso tem em Canudos, também na Bahia, né? Aí, se você vai para Alagoas, você tem a região do Zumbi dos Palmares, toda a região ali dos quilombos e tal, que pega entre Alagoas e Pernambuco. Então, do ponto de vista histórico também, né? O aprendizado do turismo também é conhecer mais a nossa história, né? Você se empoderar nesse sentido, né? Então, é algo que eu acho bastante interessante, né? Para essa retomada. E só um detalhe, né? Aquilo que o Rafa falou, que eu pego pela minha experiência. Você melhorar as condições de vida das pessoas também faz com que elas se desloquem mais. E o Rony é testemunha disso, né? Trabalhou no governo que fez isso, né? E que também já começou a fazer um processo incipiente, né? De fazer com que as pessoas conhecessem mais o Brasil, inclusive para os idosos, assim, carteira para viajar e tudo mais, assim, que foram... E não é aquilo que o Paulo Guedes disse, né? O Paulo Guedes falou o seguinte outro dia, né? Ele falou... tava uma farra esse dólar baixo, né? Empregado doméstico indo para Disney. Já viu isso, né? Tem que conhecer Cachoeira de Itapemirim, lá onde nasceu Roberto Carlos. Mas uma coisa rancorosa, né? Uma coisa... As pessoas pobres têm direito de conhecer Miami, têm direito de conhecer Cusco, têm direito de conhecer Paris, têm direito de conhecer o Egito, enfim, se elas quiserem viajar para fora, que bom, Argentina, Bariloche e tal. Agora, você fazer isso no sentido de desprezo, tipo, como se você fosse uma subgente. Olha, vai lá para Cachoeira de Itapemirim, conhecer a cidade do Roberto Carlos. Faz 10 anos que nem o Roberto Carlos vai para Cachoeira de Itapemirim, não estou querendo desprezar, né? Eu não conheci, gostaria de conhecer, não tem problema de conhecer o Espírito Santo, mas eu estou falando no sentido de como o desprezo, né? E quando você gera emprego e renda e melhora as condições dos trabalhadores da ponta de baixo, eu acho que para mim a retomada também do setor de turismo também passa por isso, de você ter um novo tipo de política econômica,
né? Não essa política econômica liberal, de Estado mínimo, e que desmonta as políticas públicas, né? Em todas as áreas, na educação, na saúde. E aí o efeito espiral disso é o contrário, porque as pessoas vão usar muito a pandemia como pretexto para mostrar uma queda da economia. Mas o PIB brasileiro caiu nos 3 primeiros meses do ano, né? Então, na verdade, a pandemia vai fazer o desemprego chegar a 25, 26 milhões de pessoas, né? Mas nós já estávamos num cenário de baixa, né? Então, esse é o fecho que eu queria fazer para vocês. Queria imensamente agradecer vocês por terem tirado uma tarde ali, o início da tarde, que poderia ser o descanso. Desejo um bom final de semana para vocês, um bom final de semana para quem nos acompanhou, e um abraço, tudo de bom, tanto para o Rony quanto para o Rafael aí. Beleza? Um abraço para Boa tarde. Valeu. Até mais.